Olá, bem-vindo a mais um podcast SEB. Esse é diferente dos demais. Eu estou aqui no Japão, visitando aqui o pastor Lucas e a Nadine, minha filha e sua família. Estou aqui com o pastor Adriano Kuroki, pastor da Holiness aqui no Japão há 23 anos. O pastor Adriano é um homem de Deus que recebe os missionários. Ele recebeu aqui a família do Lucas e recebe missionários da Jocum, um homem de um coração aberto, a igreja da mesma forma. E eu já começo agradecendo pelo apoio e pelo amor que ele tem pela obra de Deus. Ama o Japão, ama a obra missionária. E hoje queremos ouvir um pouco sobre esses desafios do Japão. O Lucas é missionário aqui, já está aqui há um ano. Ele, a Nadine, suas 2 filhas, e agora ela está grávida de mais um filho. O Pedro, meu 5º neto, vai ser meu neto japonês, né? Então é sempre um prazer estar aqui. Queria dar a oportunidade para eles se cumprimentarem. Olá a todos, é realmente um prazer receber o pastor Luiz, né? A gente ficou na expectativa, né, deles conhecerem o Japão, né? E agora estar aqui é realmente uma alegria muito grande. E estar também falando um pouco sobre o Japão é algo que me alegra muito, mas ao mesmo tempo, quando falo um pouco sobre a realidade, me entristece, né? Por saber como que o Japão ele necessita, né, urgentemente a respeito do Evangelho. Então, eu pude estar em Anápolis, né? Fiz o CTCEB e pastorei lá 2 anos e meio, mais ou menos, em Anápolis. E agora, há um ano aqui no Japão, como missionário, com a família, né? Então, novos desafios, mas servindo também ao mesmo Deus, juntamente com a ICEB e também em parceria com a Holiness, né? E como o pastor disse, agradecer ao pastor Adriano, né, que me recebeu quando eu estava como estagiário, né? Com o Arthur, que também agora também está na MCE, lá em Manaus. E agora recebeu a gente também novamente para um trabalho a longo prazo, né? Então, muito obrigado, Sensei. Pastor Adriano, palavras iniciais. Para a gente é uma alegria poder estar aqui com vocês, né, com o pastor Luiz, com o pastor Lucas também, e uma gratidão muito grande à Igreja Cristã Evangélica, porque tem oferecido, né, porque tem servido através da família, né, do Lucas, Nadine, com um coração tão pronto, com um coração tão humilde. E para a gente tem sido uma alegria nesse primeiro momento estar andando junto. Apesar dessa questão de andar junto, junto com o Lucas em especial, eu tenho experimentado coisas também de primeira vez, por exemplo, contato com a igreja japonesa, congresso. Algumas coisas estão acontecendo nesse momento, porque parece que chegou coisas do tempo de Deus. E nós temos sentido juntos, temos sido impactados juntos. Recentemente fomos à igreja japonesa depois de um apelo que fizeram para que os brasileiros pudessem ajudar, né? Então, nem tudo está sendo como foi pedido no começo, ajudar o Lucas a adaptar, mas estamos convivendo junto, né? Sentindo junto os anseios e esses desafios. Então, é muita gratidão à igreja, cada irmão que tem para a família poder estar aqui. Muitas pessoas têm orado, têm ofertado, né, para que eles pudessem viver, e a Igreja Cristã Evangélica tem oferecido o seu melhor, né, para as nações, aqui para o Japão também. Muito obrigado. Bom, muito bom. O pastor Adriano me perguntou no início, antes aqui de começarmos a gravar, o que é que mais me impactou aqui no Japão nesses 20 dias, né? Eu disse para ele que o Japão é um país maravilhoso, né? Um país mais limpo. Para achar um papel no chão, você tem que procurar muito. Um país, trânsito muito educado, muita tecnologia, um povo muito educado. E falei para ele que o que mais me chama a atenção aqui é o tanto de idosos que nunca ouviram falar de Jesus. Muito idosos. O Japão é um país de maioria idosa, né? E gente que nunca ouviu falar de Jesus, que não conhece Jesus. O Lucas estava me falando que ele compartilhando o evangelho com uma professora de
de japonês dele, que é budista, ela perguntou se Lucas era filho de Maria, né? Então esse é o nível de conhecimento, mas muita gente aqui que precisa do Senhor. Mas o pastor Adriano é a pessoa indicada, está aqui já há 23 anos, para falar para nós quais são os grandes desafios aqui para o Japão como nação, qual o potencial desse país, né, para a partir daqui algo acontecer. E pastor Adriano, na sua experiência, na sua visão, quais são os grandes desafios espirituais para o Japão? Aqui no Japão, um país, como o pastor citou, bastante envelhecido, a taxa de natalidade é muito baixa aqui, né? Aqui, a conta não é só um homem e uma mulher junta e gera não é só meio, né? por casal. Porque o número de pessoas que não casam aqui no Japão também é muito grande. Então, existe toda uma cultura, uma questão que parece que dificulta o Japão a caminhar nesse sentido. Todo ano há escolas que estão fechando, todo ano as empresas de clínicas, né, que cuidam de idosos estão precisando de mais pessoas para trabalhar. Se fala que a Previdência vai quebrar, né? Quando nós ou talvez as nossas crianças estiverem grandes, talvez terão muitas dificuldades de sobreviver financeiramente aqui. Mas enfim, dentre das muitas dificuldades, pastor, que eu vejo aqui, se para nós no Brasil a questão da religião é uma coisa... Bom, eu sou brasileiro, eu cresci no Brasil. É muito claro, né? Se eu sou protestante, se eu sou espírita, se eu pratico alguma outra coisa, é algo muito claro. No Japão, talvez a grande maioria se diz que não segue nenhuma religião. Porém, da mesma maneira como nós, na língua portuguesa, quando nós queremos dizer que bom que deu tudo certo, nós falamos graças a Deus, independente da fé. Nós falamos Deus me livre, nós falamos eu lavo as minhas mãos em relação a esse caso, que a gente sabe que vem ali da história do Pilatos. Aqui no Japão também, a língua ela é toda permeada por essa filosofia, né? O budismo e o shintoísmo, o confucionismo é uma outra influência muito grande. Então, o jeito de ser japonês, essa questão da identidade, ela está muito fundida com algumas crenças. Só que para eles, quando nós estudamos na escola, da primeira série, segunda série ali do elementar, do fundamental, ali aparece, por exemplo, personagens de cunho budista. Aparece, é normal, se ensina sobre os 12 signos, eu não sei se é bem assim que chama, que veio da China, né? Então esse ano que a gente está agora é o ano do coelho. Depois vai vir um ano, eu não sei qual que é o próximo ano. Só que para eles não é uma religião, não é algo a ser praticado, é a essência. É quase uma filosofia de vida, então. Isso é o ser japonês, Uhum. né? Isso é o ser daqui da região. E o cristianismo e outras é religião do estrangeiro, né? Então, para a gente, quando a gente fala da nossa fé, eu já tive um amigo lá no norte do Japão, onde teve os tsunamis. Nós visitamos muito, fizemos uma boa amizade. Ele falou assim: eu pensei muito no que vocês falaram e testemunho. É tudo muito bonito e pode ter muita razão. Mas como fica a minha história até aqui? Tudo que eu sou hoje foi o meu pai, foi o que me ensinaram. Eu não posso simplesmente trocar. Então, é uma identidade, né? Tem a ver muito com tradição, né? Sim. Parece que o japonês gosta muito dessa questão da tradição. Sim, eles valorizam muito o antepassado, o quem fez até aqui. A questão da gratidão para eles é algo... A gente tem muito que aprender com eles, essa questão da gratidão. Enfim,
a maneira de pensar e funcionar do ocidental nosso brasileiro para cá é muito diferente, e para a gente talvez falta pensar um pouquinho mais, né? Como trabalhar em meio a isso. E, pastor Adriano, e o número de convertidos evangélicos japoneses aqui? A porcentagem? Olha, pastor, os números oficiais no Japão falam em torno de 1%. Só que esse 1% é juntando testemunho de Jeová, mórmon, católico, protestante. E eu não sei dizer assim com certeza, mas acredito que até mesmo a do reverendo Moon, essa que deu um grande escândalo aqui nesses últimos tempos, a igreja faz da parte desse índice, então. unificação, né? Então, mas os números que nós falamos entre os protestantes é que somos em torno de 0,5% de protestantes dentro do Japão. Muito pouco, né? Sim. Tá bom. Lucas, o que você já nesse um ano aqui, o que está no seu coração em relação a esses desafios, né? Tão grandes, né? Pode até falar o que motivou você a vir para esse universo tão pequeno de evangélicos, esse desafio tão grande, né? Entender um pouco dessa realidade do Japão já tem mais de 10 anos, né? Foi quando eu tenho familiares que são descendentes, né? E conhecendo um pouco sobre isso, né? Eu fui perceber que o Japão tinha menos de 1% cristão, né? Então eu fui procurar, comecei a orar para Deus levantar os trabalhadores para a seara, né? Não eu, né? Mas para que Deus levantasse. E nesse tempo, né? Deus foi colocando no meu coração o Japão, foi colocando também o preparo para o seminário, né? E hoje, estando aqui há um ano, eu falo para o pastor Adriano, a gente tem que tomar cuidado para não ficar doido, porque é tanta necessidade, seja no meio dos brasileiros, japoneses, e é tanta coisa a se fazer. O pastor falou da conferência de missões. Regiões que praticamente tem 0,01% de cristão. É muito trabalho, é muita coisa. Então a gente não consegue. E a gente vê os poucos missionários aqui também, né? Agências missionárias. Então essa realidade é o que Deus quer primeiro, né? Como a gente colocar a mão no arado e não olhar para trás é avançar no Japão também, né? É saber que a gente não é nós que somos o Messias, né? Mas nós somos vasos usados por Deus para esse trabalho, né? Então hoje, vendo essa necessidade, os japoneses precisam muito. Eles não só precisam, mas como eles não sabem dessa necessidade deles, né? Ou eles não conhecem sobre Cristo, né? Então, para mim, tem que ficar no coração a necessidade do evangelho, mas ao mesmo tempo tenho que conhecer a mente do japonês, né? Conhecer a cosmovisão deles. E também, estando aqui também no meio da Hollins, né, que também tem os brasileiros, a gente vê a necessidade também dos brasileiros, porque eles estão aqui, são nossos compatriotas, né? São pessoas da nossa gente e eles também precisam. E aqui nessa região que a gente está, principalmente Aichi, tem muitos brasileiros, né? Aqui do lado também Hamamatsu, Shizuoka. Então a gente vê, olha, Deus tem que levantar mais trabalhadores, né? Para que a gente consiga ver, porque os campos estão brancos, né? E basta a gente olhar para frente. Bom, pastor Adriano, o senhor falou sobre uma igreja japonesa que pediu socorro, né? No Natal, nós fomos todos para uma igreja japonesa celebrar o Natal lá. E o pastor Adriano disse que foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Parece que a igreja japonesa precisa, né? Da gente, precisa dos brasileiros, não é isso? Parece que até tem os índices que demonstram aí, por exemplo, aquela primeira igreja, se eu quiser falar dela, que é a maior igreja evangélica japonesa, e as lutas que ela tem passado e como essas igrejas precisam de mais missionários, de mais ajuda, não é isso? Pastor, participamos de um congresso de missões, foi em outubro, setembro, né, onde as igrejas protestantes estavam ali reunidas e um pastor da maior denominação do Japão, que se chama Nihon Kiristo Kyodan, ele esteve representando a sua igreja e trouxe números que para nós foram assustadores, né? Essa igreja, hoje, ela conta com 1.660 igrejas em todo o Japão, das quais
1660. 283 não tem pastor. 283 de 1600 não tem pastor. Nesses últimos 6 anos, 62 igrejas perderam seu pastor. Nos próximos 10 anos, há uma previsão de que 500 igrejas, 1/3 delas, fiquem sem o seu pastor. E essa igreja, os membros dessa igreja, elas predominantemente estão na faixa dos 70, 80 e 90 anos. Só que essa igreja não é uma igreja especial. É uma igreja que representa quase que todas as igrejas do Japão. Todas as igrejas, talvez, a maioria não conta com mais de 1000 igrejas. Porém, todas as igrejas falam sobre falta de pastores. É curioso de se entrar numa igreja japonesa, normalmente, e nós encontrarmos lá crianças da idade da Elisa e da Isabel. Porém, quando chega na faixa dos 8, 9 anos de idade, já começa a diminuir, e quando chega no Fundamental 2, crianças de 12 anos, a gente já não vê mais. Começa uma atividade na escola, o clube lá, uma modalidade, as crianças ficam até 7 horas da noite, muitas vezes, na escola. E no domingo tem atividade, tem campeonato, tem treino. E assim cresce, as pessoas começam a ir para a faculdade trabalhar, a vida é muito frenética, mesmo a pessoa comum, mesmo o brasileiro que está aqui, o pessoal trabalha 10, 12 horas por dia, uma semana de dia, outra semana de noite. E o japonês, mesmo aquele que cresceu na família evangélica, até a faixa dos 50, a gente não encontra. É muito raro você ver pessoas de 50 anos na igreja, de 12 a 50. Então, aquele pessoal que é mais ativo, que é mais trabalhador, que tem mais coisas para dar, é exatamente aquela faixa que a gente não é muito comum na igreja japonesa. É uma igreja idosa, uma igreja que não tem pastores, uma igreja que ano após ano está fechando. Então, essa é um pouco da realidade comum, né, de todas as igrejas no Japão. Uma outra igreja, às vezes se destaca, ela possui mais de 100 membros, mas é muito raro. Uma igreja de 100 membros aqui é uma igreja grande. É uma igreja gigante, Uhum. Uma igreja dessa no Japão. Na cidade inteira nossa tem 380 mil pessoas, né? Uhum. Se eu não me engano, né, nessa cidade, nós temos uma igreja brasileira que tem 100, pouco mais de 100, e temos uma igreja japonesa que tem em torno de 100. Uhum. Né? Mas só essas duas. E em toda a região ao redor, eu sei que tem uma igreja japonesa lá em Shinshiro que chega a ter perto de 200 e pouco, né? Mas não tem mais. Então eu fico vendo assim, o que desafio, né? Sim. Desafio para a igreja japonesa, Sim. nativa, desafio para os brasileiros que moram aqui. Sim. Na última mensagem que eu tive a oportunidade de ministrar na igreja do pastor Adriano, convite dele, eu falei que os brasileiros aqui no Japão precisavam ter um senso de missão, né? Eles não vieram para cá para ganhar dinheiro, vieram para servir ao Senhor. E o dinheiro é apenas o sustento, é a maneira de Deus cuidar deles, né? Acho que esse é um grande desafio para os brasileiros que querem vir para o Japão, especialmente os descendentes, que vêm muito, para eles virem não só com essa perspectiva financeira, mas principalmente uma perspectiva de missão. Eles virem com as portas estão abertas, parece que aqui há muito emprego, muita facilidade para eles entrarem, mas se eles entenderem que eles são missionários de Deus, são obreiros, são instrumentos de Deus, faz a diferença, né? O pastor Adriano me disse anteriormente, ele pode até falar mais, o que significaria uma igreja forte no Japão para essa região, né? Aqui da Ásia, né, pastor?
que significaria se a gente tivesse missionários saindo das igrejas japonesas, se tivéssemos mais igrejas aqui? Estamos orando para sermos essa igreja, né? Por alguma razão, o Senhor tem trazido missionários a esse lugar e parece que a presença dos missionários aqui, nós estamos em 10 pessoas aqui de tempo integral nessa pequena igreja. E os jovens que tem aqui, nós temos 2 que pediram as contas do seu trabalho, né, o Shoji e a Yukari, porque eles querem ouvir um pouco mais da voz de Deus, eles querem alguma outra vida que não seja essa de simplesmente gastar sua mocidade dentro de uma empresa. E em todo esse tempo de Japão, eu não lembro de ter visto isso, um jovem fazer isso, né? E aqui no Japão parece que quem dita o ritmo é o trabalho, é a empresa que demanda, que define o nosso calendário, o que faremos durante o decorrer do ano. E assim, a mocidade da grande maioria dos Nikkeis, dos brasileiros, se entrega para as empresas. Uma igreja que despertar para talvez ser um pouco do que a cristã evangélica tem sido para nós nesse momento. Nós estamos aqui para servir, estamos aqui para aprender, estamos aqui para nos doar. Se uma igreja se consolida podendo fazer isso, podendo ir como para essa igreja que é lá em Nagoya, né? Nós levamos cerca de 2 horas até lá. Estamos aqui para ajudar vocês, para servir, para poder ajudá-los de alguma maneira e a gente poder simplesmente contribuir. Só que no Japão não é como no Brasil, né? Nós tivemos algumas reuniões com o pastor de Nagoya. Teve um momento que o Lucas até perguntou o que vocês gostariam que nós fizéssemos. Porque a igreja japonesa não é como a brasileira. Precisamos de ajuda. Vê aí o que você gostaria de fazer e pode fazer. Aqui eles pedem ajuda. E se a gente chegar lá todo animado para fazer as coisas, a gente escandaliza. O japonês por natureza, muito fechado, muito, né, é uma outra dinâmica. Então a gente precisa ajudar caminhando em ovos, né? Mas depois que tem uma confiança, se a gente conseguir demonstrar para eles que a gente não está aqui para pescar no aquário deles, a gente não está aqui para servir, para receber em troca, estamos aqui simplesmente para abençoar e servir, pode ser o começo de bons relacionamentos com a igreja japonesa, com a vinda do pessoal de equipes de fora. A gente sempre entra em contato com o Centro do Voluntariado, é muito forte aqui. Uhum. E o Centro do Voluntariado nos coloca dentro de asilos, uhum, nos coloca dentro de trabalhos com crianças. E se a gente for sagaz no agir, porque aqui eles são muito sensíveis para um trabalho religioso. Então você falar que é de igreja e tal. Nesse mês de dezembro, a gente pode falar de Jesus por causa do Natal. Uhum. Então, se a gente pedir para Deus essa sabedoria, o próprio sistema do governo nos permite entrar em alguns lugares específicos e uma igreja que está preparada para servir, para ir para fora, olha, ela faria muita diferença, deixaria marcas aqui. Eu até tenho um membro aqui da igreja que tem uma oficina, né? Sim. Ele tem um grupo pequeno lá. Sim. Parece que tem um membro da igreja que dá aula numa escola brasileira, ele tem muita oportunidade lá. Então a gente vê que o Japão, ainda que tem uma porcentagem muito pequena de crentes, de evangélicos, ele não é fechado. Ele é aberto. Está na hora, né? Acho que a gente precisa aproveitar essas portas abertas, não é isso? Mas sobre o mundo, aqui a Ásia, o que significaria se o Japão tivesse igrejas fortes para evangelização? Olha, pastora, o Japão, bom, hoje em dia nós estamos com os vizinhos crescendo bastante, a Coreia, a Singapura,
Mas até então o Japão foi o grande diferente, né? No G7 era o único intruso no meio dos ocidentais até hoje, né? Loren Cunningham da Jocum, ele sempre citou o Japão é o único não cristão no meio do grupo dos mais prósperos do mundo. Enfim, a economia japonesa é muito consolidada, é muito forte. O japonês é um povo muito organizado, é um povo muito honesto. Se nós conseguíssemos desenvolver uma boa base cristã aqui, uma agência missionária forte aqui, em parceria com esse povo, com características do Japão, porque vietnamitas, pessoas da Tailândia, pessoas da Indonésia, vêm aos montes para o Japão. O Japão é uma tentativa de vida melhor. Se de repente nós nos estabelecermos como uma força cristã aqui, um centro de treinamento, uma base missionária, nós teríamos muito um trampolim. Nós estamos muito perto aqui de todos esses países e poderíamos, de repente, se a gente fala um pouco de japonês, a gente pode usar aquilo que a gente conquistou aqui, lá dentro desses países. E se a gente conseguir levantar fundos aqui, sermos fazedores de tenda aqui no Japão, então a riqueza desse país pode ser usada também. São muitas coisas, pastor. Até mesmo essa questão da vantagem de ter os estrangeiros asiáticos aqui é porque eles estão fora de casa, né? Então acaba que eles se apegam mais às pessoas, né? Meu primo, ele trabalha em Nagoya. Ele falou, olha, eu tenho contato com chinês, com outros ali, que talvez no seu país não teria esse contato tão próximo, né? Mas por estar fora de casa, todo mundo é estrangeiro. Então a gente meio que se entende porque é estrangeiro. Então também é uma porta grande para talvez a gente falar de Deus. E muitos desses asiáticos, eles não são a longo prazo, são curto prazo de trabalho, né? Que pode renovar, né? Mas vai que um desses se converte e volta para o país, né? É uma porta muito grande também de evangelho, né? Nesses países orientais. No congresso que nós estiveram lá, né? Um representante filipino, teve uma moça que compartilhou vietnamita, teve um rapaz num grupo pequeno lá da igreja nepalesa. E, por exemplo, os vietnamitas, eles parece que são quase 500 mil aqui no Japão. Parece que eles são só 2% de cristãos, 500 mil no Japão. E eles têm 3 igrejas, pastor, no Japão, 3 igrejas, né? E tem um pastor, né, que esteve no congresso. Teve uma moça, uma japonesa, Hayashi-san, ela já foi missionária da Wycliffe. Ela perguntou se eu poderia dar uma assistência ao grupo nepalês. Eu falei, mas como? Como que eu vou ajudar o grupo nepalês? Porque o seu Nihongo, o seu japonês, como é um japonês de estrangeiro, é um japonês mais simples. Então, o seu japonês vai ser um japonês mais fácil deles entenderem do que o japonês do japonês. E eles não têm nenhum pastor. Pastor, até com a fala do Lucas, a gente poderia evangelizar muitos asiáticos aqui. E a gente sendo estrangeiro, a gente sabe o que é ser estrangeiro. A gente tem um grupo de filipino que se reúne aqui na igreja. Eles são muito gratos pelo espaço que a gente cede. Mas, assim como o primo do pastor Lucas, aqui a gente poderia começar aqui, sabe? Um trabalho internacional de abraçar os forte, outros. Né? Sim. Uma base missionária muito forte aqui para o mundo inteiro. Já começaria aqui, né? Sim. Esses grupos aí que estão aí precisando, né? Sim. E o pastor Adriano, ele recebeu alguns membros aqui num desses domingos. Achei interessante uma das falas dele, onde ele disse que no Japão uma igreja é mais do que igreja, é família. Porque os brasileiros e os estrangeiros, com certeza as outras nações, quando os brasileiros vêm para cá, por exemplo, igreja é família. Para o Lucas, eu tenho visto isso aqui. A igreja aqui hoje, para o Lucas e Nadine, é família. O pastor Adriano é o pai deles aqui. Acompanha no hospital, traduz, conversa, orienta. Então, uma igreja aqui no Japão, ela é uma família.
Então, eu acho que os brasileiros que vêm, eles devem encontrar uma família. Quanto mais igrejas aqui no Japão, mais famílias para receber, não é? E receber outros povos, outra gente. Eu percebi que aqui nessa igreja tem japoneses, nativos mesmo, e que eles gostam daqui. Domingo passado conversamos com eles, eles se sentem bem, a igreja faz bem para o Japão. Uma igreja evangélica é um presente de Deus para o Japão. Uma igreja brasileira é um presente de Deus para o Japão. Então esse é um grande desafio para essa igreja, né? Então eu até brinquei, olha, 10 mil missionários seriam poucos. Se nós pensarmos, por exemplo, que nós estamos aí perto da volta de Jesus, essas guerras mundiais, essas guerras que não acabam, aí no mundo inteiro, parece que estamos próximo de uma guerra nuclear. Pode ser que nós estejamos no final de tudo e nós precisaríamos de 10 mil missionários aqui para em 50 anos evangelizar o Japão. O desafio é grande demais, né? Muito bem, eu queria perguntar para o Lucas, antes de finalizarmos, depois o pastor Adriano pode dar suas palavras finais. Lucas, o que você diria para os seus colegas pastores brasileiros, os amigos, os irmãos, seus parentes? O Lucas tem uma família enorme, né? Lá no Brasil. O que um brasileiro hoje, crente, pode ajudar o trabalho missionário no Japão? Primeiro, reconhecendo essa necessidade do Japão, né? A gente vê muito o Japão como o país do primeiro mundo, o país da robótica, muitas coisas, o país limpo, né? Mas poucos conhecem essa realidade do Japão, né? E talvez por não conhecer, dificulta até mesmo orar pelo Japão. Eu acho que o primeiro passo é a oração, para que Deus levante trabalhadores, né? Porque a gente vê Jesus pedindo aos discípulos que eles roguem ao Senhor da seara que mande trabalhadores, né? E comigo também foi algo assim, né? Rogando ao Senhor que mande trabalhadores, e Ele coloca isso no nosso coração. Então, primeiro, eu acho que é entender, muitos japoneses precisam, praticamente todos. Então, se a gente anda na rua, olha aí 100 japoneses, fala, nossa, talvez um desses aqui sejam cristãos, né? Então, é muito pouco essa realidade, essa dificuldade de saber que aqui no Japão não tem cristãos, né? E também a oportunidade de conhecer o Japão, conhecer o povo, o trabalho aqui também, porque a gente falar é algo que talvez impulsiona e ajuda, mas quando você está aqui, igual o pastor falou, eu ando aqui na rua, você vê os idosos aqui, são muitos idosos, muitos ali que nunca ouviram na sua vida falar sobre Jesus, né? Então você vai na igreja, você vê ali uma igreja com um templo bonito, uma estrutura ótima, mas poucas pessoas ali, outras que nem tem pastor, que assiste ali por Skype, né, por alguma conferência de outra igreja, porque não tem pastor. Então conhecer o trabalho aqui no Japão, né, poder vir e também nos ajudar nesse trabalho, né? Então 10 mil são poucos, então Deus, você pode ser né? Um desse meio que Deus quer usar aqui no Japão, né? Então que Deus coloque no seu coração para você servir aqui também, né? Tá aqui junto. Acho que vai ser um tempo muito precioso também para esse crescimento. Tá bom. Pastor Adriano, nessas palavras já finais, se um jovem, um estudante, um seminarista, um pastor quiser vir para o Japão, o que o senhor diria para ele em termos de perfil, de desafios que ele encontrará aqui? Qual o recado o senhor dá para a mente, para o coração de alguém que hoje está orando e que poderia vir para o Japão? Que conselhos o senhor daria? Pastor, eu penso a experiência que eu tive, né, nesses 23 anos até aqui, parece que no Brasil, de alguma maneira, o Senhor nos misturou, nos preparou de uma maneira muito peculiar ali, né? Somos principalmente africanos, italianos, muitos europeus no Brasil. Depois, há pouco mais de 100 anos, vieram os japoneses, e hoje nós temos muitos chineses, coreanos. E lá no Brasil, parece que até o israelita e o palestino, eles conversam, sabe?
O brasileiro aqui no Japão, tem muita gente que pisa na bola, mas parece que dentro das empresas eles são vistos com muito carinho. Eles são calorosos, eles são engraçados, eles são atenciosos. Eu morei por 15 anos no conjunto habitacional onde o Lucas vive hoje. Eu tinha um vizinho, Tanaka-san, e ele era um senhor sozinho, de mais de 70 anos, alguma coisa assim. Fizemos amizade. Às vezes ele ia internar, ele ligava para mim para falar que ia internar. Vinha comer em casa. Teve um dia que eu falei, posso ler um texto? Ele respondeu assim, pode, esse é o seu trabalho, né? Não é para ser assim, né? Mas sabe, pastor, talvez se Deus nos deu um dom, como brasileiros, eu acho que nós temos uma boa pinta, a gente faz amizade, e parece que o japonês gosta desse lado, e talvez, lógico, temos um propósito maior que é evangelizar, que é falar do amor de Deus, porém aqui tem uma sensibilidade muito grande em relação a essa questão da religião. Fora isso, se no Brasil nós falamos para as pessoas, vocês podem sentir Deus, aqui ninguém entende esse linguajar. Uma vez que eu falei de Jesus por 2 horas para um japonês, ele falou assim, agora eu entendo. Mas eu penso que essa questão do preparo, da gente conseguir explicar sobre a fé, é uma coisa que a gente precisa entender o entendimento da filosofia deles, da cosmovisão deles, mas a princípio, o dom que a gente já tem, essa questão de fazer amizade, da simplicidade, com sabedoria, até tocar, até abraçar, sabe? Rir, sabe? Já é algo que nós temos, e é algo que a gente pode usar. Então, se a gente vier para cá, não com aquela ânsia de simplesmente querer passar a informação de que Jesus salva, porque talvez Deus age em algum momento, mas não é muito esse o caminho. O caminho aqui, até hoje, é muito vagaroso, e parece que eles precisam muito de amigos. Então, se a gente vir com esse coração de se identificar, de se importar com eles, já vai ser, e algo que acho que o brasileiro consegue. Um olhar amoroso, né? É algo que me falaram quando eu vim para o Japão, né? Assim, não perca o seu lado brasileiro, né? Você nunca vai ser um japonês, né? Então não tente, assim, claro que tem coisas que é importante, mas o jeito de abraçar, de sorrir, não tenta ser um japonês, você é brasileiro. Então o japonês gosta disso, mas não consegue ser como você falar, o japonês não vai conseguir abraçar você assim, mas você abraçando, talvez ele corresponda, né? Algo assim. Mas é interessante ver que o brasileiro tem algo que, para o japonês, ele tem que se esforçar muito, né? Assim, até queira, mas não é algo tão fácil para ele, né? Fazer desse jeito. Muito bem, nós estamos chegando aqui no final. Quero mais uma vez agradecer ao pastor Adriano pela recepção. Eu estou aqui há 20 dias e já me sinto muito amado por essa igreja, por ele, pela sua família. Já comemos comida japonesa na casa dele, ele é casado com a japonesa, a sogra japonesa, fez uma comida legítima, né? Muito boa. Estamos aqui sem sapato, porque aqui na igreja a gente tem sapato. Aqui o povo dirige do lado direito, né? Do carro, mas um lugar muito, muito especial, um povo muito educado. A gente não ouve uma buzina no trânsito, um respeito, uma educação. E um lugar muito especial e um lugar para o Senhor Jesus reinar. Que os nossos irmãos que estão participando, ouvindo e vendo, orem pelo Japão. Orem, coloque sua igreja em oração por essa nação, para que através dessa nação outras nações sejam alcançadas, né? Orem para que nós tenhamos igrejas fortes aqui de todas as denominações, a Holiness, a Cristã Evangélica, a Batista, a Presbiteriana, a Assembleia de Deus. Nós precisamos de todas as igrejas, as boas igrejas, as igrejas evangélicas aqui no Japão, mandando e sustentando seus missionários. O custo de vida aqui não é alto, mas é preciso que haja a manutenção dos obreiros, que vocês não se esqueçam disso, que nós tenhamos um coração
voltado para isso. Eu ouvi na casa do pastor Lucas, em japonês, um conjunto cantando Ele Exaltado, não sei de qual grupo, né? Em japonês. Eu confesso que quase chorei, é tão bom ver Jesus ser exaltado em todas as línguas, né? Se tiverem oportunidade, entre aí no YouTube e vê lá Ele Exaltado em japonês, vocês vão ver que coisa maravilhosa, o japonês exaltando ao Senhor, para que naquele dia, daquele encontro triunfal, no novo céu e na nova terra, japoneses também, aos milhões, né, sejam levados para o reino eterno. Muito obrigado pela participação, obrigado pastor Adriano, obrigado Lucas, obrigado. Que Deus abençoe vocês. E para terminar, eu gostaria de convidar o pastor Adriano para fazer uma oração agora em japonês, para abençoar os japoneses do mundo inteiro que nos verão, nos ouvirão, e para simbolizar esse momento de amor nosso aqui pelo Japão. Amém. 愛する天の父なる神様、このような時間ありがとうございます。神様どうか日本のことをこれからも覚えて祝福してください。また日本人、この日本に住んでおられる日本人のことだけではなく、この全世界にいる日系日本人の子供、孫、ひ孫、どうか祝福してください。ブラジルではまだまだ救われている数がすごく少ない。どうか神様、一人でも多くの日本の地の人を祝福してください。その友達も祝福してください。このようなルイ先生、またルカ先生と一緒にこのような話し合いの時間、感謝します。どうかこれからもこの私たちを、あなたの教会を用いてください。この時感謝します。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。